Então, pessoal, retomando aqui depois do café, né? Só para finalizar, eu falei que essa questão do empolamento, ela é importante e é realmente, mas não é só em relação à volumetria. Também ela é importante considerando custos relacionados a transporte. Imagine um cenário que você considerou aqui, a movimentação pré-estabelecendo uma determinada quantidade de veículos, e se você não levar em conta o fator de empolamento, você estará subdimensionando essa quantidade, já que o volume necessário de veículos, né, será maior, né, a quantidade principalmente, ou seja, o número de idas serão maior e vindas também, e isso vai impactar na sua estimativa. Por isso que o empolamento ele deve ser considerado tanto em termos de projeto, como também em termos de logística, para você fazer essa movimentação de terra, para você não errar na estimativa do custo, tá, pessoal? Então, vamos prosseguir. Nós estamos aqui no nosso quinto item. Vamos agora para o sexto item, né, que é a sexta recomendação técnica para fins de projeto considerando condicionantes altimétricos. Por necessidade de fundação para aterros e estabilidade das encostas, recomenda-se não adotar cortes e aterros muito altos. Rodovias de classe 1 ou 2, em região montanhosa, recomenda-se altura máxima em torno de 18 metros. Outras classes, essa altura é reduzida para 12 metros. Vias urbanas. Se for o caso, considerar as costas das soleiras das habitações existentes, né? Para você não ficar com uma rodovia muito acima do nível das edificações. Tentar fazer ela muito mais próxima desse. Características específicas de cada projeto, questões econômicas ou ambientais, poderão sugerir a opção por estruturas especiais, tipo viadutos ou túneis, tá? Uma condição específica que, por exemplo, você vai passar a sua rodovia por uma região que tem uma montanha ali e não tem como desviar da mesma. Aí você vai precisar, claro, você não vai retirar todo aquele maciço, é muito caro, né? Você teria impactos com relação a isso, você vai ter que achar uma solução. E essa solução pode ser, inclusive, na forma de um túnel ou até de um viaduto, para você fazer a transposição daquela topografia, tá? Então, são condições específicas que você precisa, de certa forma, considerar quando você tem esse tipo de cenário. Tá? Então, ó, isso aqui é interessante, pessoal, porque realmente, quando você tem aterros muito altos, você pode estar ponderando a sua construção em termos de movimentação de terra, né? Mas também pode estar, de certa forma, tornando ela mais suscetível a problemas de estabilidade. Seriam, por exemplo, esses mostrados aqui na imagem, onde você pode ter uma erosão do seu talude em função das cargas repetitivas que vêm, principalmente do tráfego, e também podem vir de fatores externos, como, por exemplo, chuvas ou até a passagem de um córrego pelo local. Então, é importante a gente limitar, conforme está escrito aqui, 18 metros para classes 1 e 2 e 12 para as demais, para você tentar minimizar esses impactos, tá, pessoal? Você tenta minimizar esses impactos. Eu poderia projetar aterros altos quando eu não tenho uma solução alternativa? Sim, mas aí eu tenho que avaliar corretamente o dimensionamento do mesmo, considerar aqueles fatores com relação à estabilidade do mesmo e dimensionar, considerando também esses fatores erosivos que podem ocorrer. E aí um sistema de drenagem efetivo é muito bem atrelado para uma solução tecnicamente correta. Aqui mostrando também, não, esse é um caso interessante, se eu não me engano é na Bolívia, né? E está aqui o teu condicionante, né? Não, Bolívia não, Paquistão, tá? Fazendo aqui a recapitulação. Karakoram Highway, né? Você fez um corte na rocha, só que você avaliou com esse corte, né, a possibilidade de manter a mesma estável, né? Então é feito, né, literalmente aqui essa passagem, mas você percebe que há sérias limitações com relação a veículos que irão passar pela mesma.
Dá para ver que o gabarito vertical, inclusive, é bem apertado. Mas foi uma solução possível, dado esse cenário. Sétima recomendação, com relação a bueiros. Bueiros tubulares e galerias não devem ter tráfego direto sobre as paredes e lajes de concreto. As estruturas deverão ser recobertas com uma espessura mínima de 50 centímetros de solo, selecionado, compactado. No local do bueiro, considerar um aterro com altura de pelo menos 1,5 m, né? O que é isso aqui, pessoal? Você tem que garantir uma proteção para os seus elementos que estão no underground, né? Que estão abaixo da cota de implantação da rodovia. Isso deve ser considerado no projeto altimétrico, porque você precisa garantir que essa altura aqui, pessoal, tanto faz ser uma galeria na forma de aduela, como também um tubo de drenagem, tá? Você precisa garantir que essa distância mínima aqui seja atendida, tá bom? Então, essa distância aqui, esse corpo de aterro, é que vai garantir que as cargas oriundas do tráfego não afetem diretamente a parede, tá? Claro que você também pode dimensionar a parede para que ela seja capaz de suportar tais efeitos, mas no geral você opta em deixar essa altura de segurança, principalmente nesse caso aqui, ó, onde você tem uma parede muito fina da tubulação, certo, pessoal? E vale também, ó, para o caso de bueiros, né, de tampas, 50 centímetros aqui de proteção, tá? Certo? Esse solo ele é compactado e selecionado, né, conforme a gente está vendo aqui. Então, tem todo um controle de qualidade. Isso mexe no grade, tá, pessoal? Oitava recomendação, perfil geológico. Sondagens preliminares ao longo do eixo permitem conhecer o perfil geológico do traçado. Deve-se tirar partido desses dados, evitando cortes desnecessários em rochas e alteração das mesmas, tá? De certa forma, isso enfatiza o que a gente comentou anteriormente, né? Você precisa mapear bem o trecho por onde a sua rodovia vai passar, e as sondagens serão parâmetros importantíssimos para você entender qual é o perfil de solo que você tem lá, tá? E aqui a gente está falando tanto de sondagens de simples reconhecimento, como principalmente de sondagens rotativas, no caso de locais onde você tem rochas, tá? Que aí só utilizando essa metodologia que você vai conseguir verificar as características da mesma, tá? A sondagem simples não vai penetrar em rocha, somente a rotativa. Em alguns casos, a mista é utilizada. Nona recomendação, impulso. Nos aclives longos, antecedidos por declives, é conveniente dispor as rampas mais íngremes na parte inferior do trecho e mais suaves no topo, para tirar proveito do impulso do veículo acumulado no segmento anterior, tá? A gente pode representar essa sugestão através de uma animação, né? Nós temos o primeiro trecho aqui, que é um declive, que tem uma inclinação I1, e temos o segundo trecho aqui, né? Que seria um aclive, certo? Declive e na sequência um aclive, que teria uma inclinação I2. Como a gente viu aqui, é importante que quando você tenha esse formato de grade, essa primeira inclinação seja superior à segunda. Por quê? Porque ela vai permitir, né, que o nosso veículo de projeto venha e, em função da energia adquirida na descida, né, ele consiga, de alguma forma, facilitar a sua subida no trecho subsequente. Ou seja, ele vai aproveitar o embalo, sendo bem direto, tá? É uma recomendação interessante, principalmente para veículos de carga, né? Mas você também deve considerar uma concordância que permita que isso seja possível, tá? Não adianta fazer isso aqui muito fechado, que eu não vou conseguir. Provavelmente o próprio motorista tende a frear para evitar algum tipo de imprevisto. Então eu preciso também dimensionar a curva para permitir esse tipo de conservação de energia e, claro, facilitar no trecho subsequente o veículo, que o veículo consiga percorrê-lo aproveitando isso, tá? Geralmente a gente faz isso, pessoal, e essa rampa ela tem que considerar, né,
Lembrando que um aclive longo, eu estou falando de algo em termos de algo superior a 500 metros, tá? Seria um aclive longo. Então, isso daqui é uma condição específica para esse tipo de aclive, certo? É uma condição realmente específica. Aqui tentando mostrar isso, tá, pessoal? Não sei se exatamente isso aqui é longo, mas parece ser, né? Mas você tem aqui um declive, né? Ele é mais acentuado que o aclive, e aí você consegue aproveitar esse jogo de inclinações para facilitar o percurso do veículo. 10º, conforto. Os trechos com inclinação constante em rampa, sempre que possível, deverão ter comprimento mínimo absoluto de 260 metros para as classes de projeto 3 e 4 e a 300 metros para as classes de projeto 1 e 2, para permitir, para maior conforto dos usuários. As curvas verticais devem ser suaves e bem concordadas com as tangentes verticais, pessoal, tá? Então, eu tenho realmente que pré-estabelecer o que a gente chama de comprimento mínimo crítico de rampa, tá? Esse termo, comprimento crítico de rampa, ele é utilizado para definir o máximo comprimento de uma determinada rampa ascendente, tá? Na qual um caminhão pode operar sem perda excessiva de velocidade. Quais são os valores de comprimento crítico? Aí a gente tem, eles vão estar relacionados com o meu grade, né? Com relação à inclinação do grade, né? Por exemplo, para 3% de grade, uma rampa precedida por trecho plano, eu teria que ter 480 metros, tá? Seria o comprimento crítico dela. Comprimentos maiores que esses já não dariam condição, né, de garantir esse conforto, essa segurança do veículo para ele ter condições de percorrer, tá? Maiores que isso, eu teria que, por exemplo, voltar e analisar, talvez, em aumentar o declive para ele conseguir ter um embalo maior. Por exemplo, aqui, para o caso crítico de 8% de grade, ó, eu já teria que ter uma rampa precedida por trecho plano de 150 metros, tá? Ou seja, reduz, eu tenho uma crítica bem menor, certo? E para os casos de rampa precedida por trecho descendente, ó, certo? Aí eu posso ter valores maiores, que seriam relativos àquela segunda premissa, né? A segunda recomendação, a nona, se eu não me engano, que tratou disso, tá? E aí você tem os trechos maiores, porque justamente, ó, você não tem um trecho plano antes dele, mas tem um trecho descendente. Então, ele consegue pegar um embalo e vai. Para 3%, ele teria que ter 660 metros de comprimento crítico de rampa e para 8%, 210 metros, tá? Então, é importante essa tabela para que vocês consigam relacionar em função do que existe no trecho anterior, né? Qual seria o valor máximo da rampa, né, do aclive, que você poderia projetar para garantir, sendo repetitivo, né, a questões de conforto dos veículos. 11º, pessoal, perfil de terraplanagem. Considerar no lançamento de rampas e projetos de curvas verticais que a linha de projeto é o perfil de terraplanagem, tá? Sobre esta linha, deverá ser projetada e construída a estrutura do pavimento. Na verdade, é uma premissa, né, isso, né? Aqui a gente está vendo uma vista em planta de uma rodovia, né? Onde até você tem uma faixa aqui de parada, né, tipo um acostamento. E aqui a gente tem o perfil, né, do terreno e também já temos o grade do mesmo, né? Certo? Quando a gente cria essa linha aqui, ó, que é exatamente a linha referente ao grade, no projeto, se a gente for para a seção transversal do mesmo, essa linha ela corresponde aqui, tá, pessoal? Ó, certo? É a linha de terraplanagem. Geralmente, ela representa isso, tá? E é acima dessa linha que você vai literalmente fazer os elementos que são que fazem parte das camadas que compõem a infraestrutura do pavimento, né? Ou seja, seria a linha divisória entre o subleito e a base, tá, pessoal? Geralmente a gente adota isso, tá? Certo? Esse daqui seria o meu, seria exatamente considerar a linha de projeto que ela seja o meu perfil de terraplanagem, tá? Perfeito? Ou seja, eu sempre vou ter um gap de altura em função das camadas
que eu terei no meu pavimento, só que é um gap constante, né? Já que essa solução em seções ela é constante ao longo do desenvolvimento da minha rodovia. É importante também compatibilizar, né, essas camadas para os futuros trechos de drenagem que eu vou ter lateralmente à pista, né? Já que eu vou ter que incluir esses caimentos para permitir que os efluentes pluviais consigam escoar por gravidade até serem coletados pelo sistema lateral. 12º, harmonia entre projeto vertical e horizontal. Em uma lombada vencida de topo, que é exatamente isso aqui, ó, mesmo quando a curva vertical é bem dimensionada, o motorista sente-se inseguro e é impelido a reduzir a velocidade, tá? E realmente é isso, né? Porque você não tem visibilidade de como será o declive a partir desse ponto aqui, né? Você não sabe, só quando você chega próximo dele. Então a gente procura, né, de certa forma, reduzir esses tipos de dobras óticas, né, que você tem, né? Aqui é tentando ilustrar a imagem de uma forma mais real, e realmente isso daqui atrapalha, né? Você acaba freando, né, para tentar entender o que vai acontecer mais na frente. E claro, né, a gente tenta também minimizar esses efeitos tomando algumas decisões e evitando alguns defeitos com relação a esse casamento entre planimetria e altimetria. Eu vou falar alguns deles nessa parte aqui da aula. Vamos falar do primeiro, que é importante também. Portanto, sempre que possível, as curvas verticais devem coincidir com trechos de curvas horizontais. Melhor aspecto estético tridimensional. Assim, é conveniente que a curva horizontal inicie antes da curva vertical. Isso daqui é importante, tá, pessoal? A gente já vai ver quando a gente avaliar os aspectos tridimensionais. Como que anunciado ao usuário a configuração do traçado. Você já consegue perceber, fazendo essa antecipação da curva horizontal em relação à vertical, que ele consiga visualizar o que vai acontecer na sequência. Ele consiga, de certa forma, manter uma velocidade mais constante. Aqui, essa imagem mostra bem esse casamento, tá? Essa primeira coluna são os elementos em plantas, ó, tangentes e elementos curvos. Aqui eu estou representando os elementos em perfis, tá? Ó, trecho reto, né? Tangente. Certo? Aqui eu tenho uma tangente em curva, né? Ascendente, o aclive. Aqui eu tenho uma tangente onde você tem um pequeno aclive e um pequeno declive. Aqui eu tenho uma curva em trecho reto, uma curva em uma curva que precede uma outra curva vertical, né? Nesse caso aqui eu vou ter uma curva côncava e depois uma convexa, tá bom, pessoal? Então eu consigo visualizar tudo isso aí. E aqui é uma imagem muito importante, porque você consegue entender como ocorre esse casamento aqui, ó. A relação entre planta e perfil. No trecho reto é exatamente isso aqui que você vai visualizar. Quando eu tenho tangente, um trecho curvo ascendente, eu vou ver isso aqui. Quando eu tenho um trecho tangente, um trecho curvo de pequenas, pouco acentuado, eu vou ver isso aqui, ó, tá? E aí segue em diante, ó. Percebam que realmente, na hora de você fazer essa inter-relação, é importante você ter ideia do resultado da mesma. Porque a gente sabe, né, pessoal, que quanto mais a gente consegue no projeto reduzir essa questão da quebra ótica, podendo até eliminar a mesma, muito mais agradável será o visual da sua rodovia construída, tá? Claro que existem alterações no projeto que são feitas em campo, mas se você consegue casar melhor isso no projeto, essas alterações tendem a ser menores. E, claro, para entender isso aqui, nada mais justo e que a gente apresente o que a gente chama de defeitos, que são normalmente encontrados e que nós, como projetistas, devemos impedir, né, evitar quando fizermos projetos geométricos de rodovias. O primeiro deles é o conhecido como mergulho em tangente, que é exatamente o que você está vendo aqui em perspectiva, né? Seria um trecho reto em planta, mas você teria variações do grade quando você vai para a altimetria. Vocês concordam que aqui dá aquela sensação de lombada, né? Que eu falei no slide anterior, né? E aí é natural que o motorista, por segurança, freia, né? Para tentar entender
quanto será, qual é a taxa, né, que ele vai ter à frente com relação ao declive. Eu posso ter isso aqui considerando um trecho reto, mas também posso ter o mesmo mergulho considerando agora um trecho curvo, ó, certo, pessoal? E aí, o mesmo efeito, ó, você não tem visibilidade dessa parte inferior e isso vai promover uma insegurança ao motorista. Portanto, são situações que eu tento evitar o máximo possível na hora de definir os grades e, claro, o elemento planimétrico do projeto. A gente está fazendo um casamento entre planimetria e altimetria e avaliando em termos de perspectiva. Tem vários, tá? Outro também que é muito comum a gente ver, que deve ser evitado, que são os abaulamentos, também conhecidos como tobogãs, tá? Exatamente essas irregularidades, né, que você tem em função desse tipo de perfil. Você tende a evitar isso aí, tá, pessoal? Isso também pode ser feito em planta e também eu posso ter essas ondulações em trechos curvos, ó. Percebo que realmente, né, parece trechos quebráveis, né, que não houve um critério de concordância. Então, você evita esse tipo de grade aqui, tá? Você tenta amenizar isso, talvez numa curva vertical bem mais aberta, né? Ou fazer duas curvas com uma concordância bem mais sinuosa entre elas. Ok, pessoal? Então, é importante avaliar essas questões de grade, né? Tem mais, tá, pessoal? Vários tipos de ondulações. Ó. Aqui eu tenho um grade mais aberto, certo? As curvas são menos agudas que o anterior, mas eu ainda continuo tendo esse problema, tá? Percebam que realmente aqui dá aquela sensação de lombadas consecutivas, né? Visualmente não é uma solução interessante e claro que na parte executiva não será. Outros tipos de perfis também, ó, essa ondulação quando você tem uma curva e depois também tem outra na sequência, certo? E aí você vê exatamente isso aqui, ó. Um perfil que seria normal, né? Mas quando ele se relaciona com o trecho curvo, você tem esse problema, tá? Aqui também, ó, você tem um trecho reto, uma curva, o retorno da mesma para o mesmo alinhamento reto. Você veria em perspectiva isso aqui quando você tem grids com essa forma aqui. Início da curva horizontal na área convexa, ó, que é exatamente isso. Ó. Quando você não faz a curva um pouco antes, a parte planimétrica da mesma, né, você acaba entrando nela já com a variação do perfil. E aí você tem essa sensação aqui, né? E vocês concordam, né, que essa vista em perspectiva não é muito agradável em relação ao motorista. Certo, pessoal? Então são defeitos, todos esses são defeitos, e eu tenho que tentar reduzir a incidência dos mesmos, né, para otimizar e melhorar as questões de segurança e conforto para quem vai percorrer a minha rodovia. Isso, de certa forma, são lições aprendidas, né? A gente vê esses defeitos em rodovias, mas são lições aprendidas que eu tento incorporar no meu projeto para melhorar o traçado do mesmo. 13º ponto, pontos de passagem obrigatórios. Devem ser considerados como condicionantes do projeto altimétrico os pontos de passagem obrigatórios, tais como a gente tinha lá na planimetria esses pontos e a gente terá eles também quando a gente avalia aspectos altimétricos. Aí quais são eles? Cruzamento com outras vias, tá? Principalmente vias marginais, pontes ou viadutos existentes, de certa forma eu tenho que aproveitar, né, que já existe e vou tentar utilizá-los. Acesso a indústrias, colégios e propriedades em geral, também, isso é muito similar ao que a gente viu lá em planimetria. Contrafortes e gargantas, que são condições topográficas, né, que eu tento aproveitar. A gente também viu isso lá em planimetria, né? Lembro disso, que eu tento sempre aproveitar esses trechos para fazer o meu traçado. Isso vai valer também quando eu trabalho com altimetria, e a gente até fez uma atividade anterior que foi verificar as inclinações, né? Para garantir que as inclinações não fossem muito íngremes. Aqui mostra bem isso, né, pessoal? Como a questão altimétrica vai interferir no próprio traçado planimétrico, né? Aí você tem que fazer esses zigue-zagues, que já foram apresentados para você, né? Para tentar melhorar as questões de conforto e segurança para quem for trafegar pela mesma. Tá? Não daria para fazer um trecho reto desse ponto superior até o inferior, porque seria
além de caro, né, seria um trecho muito inclinado. Aqui mostrando as questões de vão livre, né, que eu teria que ter, ó, que tem relação com isso aqui, ó, vão livre em relação à catenária da rede de alta tensão, né? Eu tenho que considerar isso aqui no projeto, né? Você tem até um limite, né, que você teria que ter de distanciamento da via para esses pontos, além, claro, de considerar essa distância vertical. A imagem ilustra bem isso, é um condicionante de projeto. Ok, pessoal? E isso daqui eu acho que eu não falei, né, mas eu tenho que também respeitar as cotas cheias máximas dos rios, tá? Geralmente, acima de 2,5 metros, né? A gente sabe, aqui na própria cidade a gente tem problemas quando o rio enche e quando chove a gente tem diversos pontos onde há literalmente o transbordamento do canal e isso impede e cria um obstáculo na minha rodovia, né? Na minha via, que impossibilita que a mesma seja trafegada. A região ali da Sérgio Arruda sofre bastante com isso, né? Tem problemas de drenagem, mas também problemas de concepções ali, né? Porque, de fato, né, o grade ficou muito abaixo do que seria o ideal. E o F também, eu acho que eu não comentei, vou aproveitar aqui para falar dele, né, que é vão livre de 5,5 metros para passagem sobre rodovia federal e 7,2 sobre ferrovia, tá? Vão livre é isso aqui, tá, pessoal? Só voltando, seria exatamente esse gabarito, tá? Aqui eu estou relacionando com a catenária, mas vocês podem ver normalmente quando passam por baixo de pontes, aquela placa indicando, né, 5,5 metros para o caso de passagem sobre rodovia federal e até 7,20 quando você tem uma ponte ferroviária, tá bom? Então, nossa última recomendação, né, que tem a ver com visibilidade, deve-se garantir amplas condições de visibilidade. Quanto menor a diferença entre rampas, melhor. Aliás, repetindo, quanto menor a diferença entre rampas, melhor, tá? Certo? A gente está relacionando já aclives com declives. No projeto geométrico, deverá ser sempre respeitada a distância mínima de visibilidade de parada. Já a distância mínima de ultrapassagem nem sempre pode ser garantida no projeto altimétrico. E é muito natural que você não tenha sinalização permitindo ultrapassagem quando você está percorrendo uma curva vertical. Nesta situação, é possível demarcar o trecho viário com restrição à ultrapassagem no projeto de sinalização. Tá? Isso daí é muito natural. E claro, né, a gente precisa agora ver como seriam calculadas essas distâncias de visibilidade de parada. Né? Nós já vimos lá, quando estudamos a questão planimétrica, né, como é que a gente calcula, só que há algumas alterações no que tange a curvas verticais, e nós faremos essas verificações na sequência.